115. Recebendo a ordem, Tonis apreendeu os navios de Alexandre, deteve e conduziu a Mênfis, com Helena, as riquezas e os escravos que o delataram. Chegados à presença de Proteu, este perguntou a Alexandre quem era ele e de onde vinha com aqueles navios. O príncipe não escondeu o nome de sua pátria, de sua família, nem de onde procedia, mas quando Proteu o interrogou acerca de Helena, embaraçou-se com as respostas, e como procurasse disfarçar a verdade, os escravos o acusaram, expondo ao soberano todas as particularidades do crime. Afinal, Proteu pronunciou sua sentença: se eu não pensasse nas consequências que adviriam mandando matar estrangeiros que, forçados pelos ventos, aportam as minhas terras, vingaria com o teu suplício a ofensa que praticaste contra Menelau. Esse príncipe deu-te hospitalidade, e tu, o mais pérfido dos homens, não hesitaste em praticar contra ele uma ação execrável. Seduziste a sua mulher e, não satisfeito com isso, induziste a seguir-te e a levaste furtivamente. E ainda mais, saqueaste, ao partir, a casa do teu hospedeiro. Deixar-te-ei partir, estrangeiro, mas não levarás essa mulher nem as riquezas, guardá-las-ei até que aquele a quem de fato pertencem venha buscá-las. Intimo-te a deixar, no prazo de 3 dias, este país, juntamente com teus companheiros de viagem. Em caso contrário, serás tratado como inimigo. 116. Foi assim que Helena veio ter a corte de Proteu. Parece-me que Homero ouvira também contar a mesma história, mas como ela convinha menos à epopeia do que aquela de que se utilizara, deixou-a de lado, mostrando, contudo, não ignorá-la. Dá-nos ele disso testemunho certo na Ilíada, quando descreve a viagem de Alexandre, testemunho que não retifica em nenhuma outra passagem do poema. Informa-nos também, no trecho em que trata das expedições de Diomedes, que Alexandre, depois de haver errado durante muito tempo de uma costa a outra com Helena, chegou a Sidon, na Fenícia. Eis aqui os versos: 18, ali se achavam as velas bordadas, obra dos sidônios e trazidas de Sidon pelo belo Paris, quando regressou a Troia com a ilustre Helena. Na Odisseia, 19, faz também menção à viagem de Helena, tal o benfazejo licor que possuía Helena, filha de Júpiter, ela o recebera de Polidana, mulher de Tonis, na sua viagem ao Egito, cujas terras produzem uma infinidade de plantas, umas salutares, outras malignas. Nova referência ao fato é por ele feita nos versos em que Menelau se dirige a Telêmaco, 20, embora eu desejasse regressar, os deuses me retiveram no Egito, por não lhes haver eu oferecido hecatombes perfeitas. Com tais versos, Homero mostra-nos subejamente não ignorar a estada de Alexandre no Egito. A Síria confina realmente com o Egito, e os fenícios, aos quais pertence Sidon, habitavam a Síria. 117. Esses versos do poeta e, principalmente, a primeira passagem, provam que os cipríacos, 21, não são de Homero, mas de algum outro Aedo, pois lê-se nesse poema que Alexandre, aproveitando-se da tranquilidade do mar e de um vento favorável, atingiu Troia com Helena, 3 dias depois de partir de Esparta, no lugar em que Homero diz na Ilíada que, sonhando com ela, errou durante muito tempo. 118. Perguntei, em seguida, aos sacerdotes, se o que os gregos contavam da guerra de Troia devia ser posto no rol das fábulas. Responderam-me terem se informado a respeito com o próprio Menelau, e eis o que souberam: depois do rapto de Helena, poderoso exército grego transpôs a Troade para vingar o ultraje feito àquele rei. Mal os soldados haviam deixado os navios e começado a acampar-se, foram enviados a Ilion embaixadores, entre os quais se achava o próprio Menelau. Ali chegando, os embaixadores reclamaram a devolução de Helena, bem como das riquezas subtraídas por Alexandre, exigindo uma reparação desse ato. Os troianos asseguraram-lhes, primeiro sem juramento e depois sob juramento, não possuírem nem Helena nem os tesouros reclamados, e que tanto aquela como estes estavam no Egito, não havendo, pois, razão para serem perseguidos por coisas que se achavam em poder de Proteu, rei daquele país. Os gregos, todavia, supondo que os troianos ocultavam a verdade e zombavam deles, sitiaram Troia e continuaram o cerco até se tornarem senhores da cidade. Não encontrando Helena na cidade capturada, e ante a atitude dos troianos, que continuavam negando estivesse ela em seu poder, não mais duvidaram que assim fosse e enviaram o próprio Menelau para entender-se com Proteu. 119. Chegando ao Egito, Menelau subiu o Nilo até Mênfis, onde fez ao soberano uma narrativa exata do que se havia passado. Foi tratado com toda atenção e consideração, tendo-lhe sido entregue a Helena, que não havia sofrido nenhum mal, juntamente com os tesouros. Menelau encarou, entretanto, essas atenções como ultrajes, e tendo ficado ali retido durante muito tempo pelos ventos contrários, impacientou-se e resolveu sacrificar 2 crianças do país.
Esta ação execrável, que logo chegou ao conhecimento de todos os egípcios, tornou-o odioso, perseguiram-no, e ele foi obrigado a fugir por mar para a Líbia, não se sabendo ao certo para onde se dirigiu em seguida. 120. Sou da opinião dos sacerdotes egípcios no que se refere a Helena, e eis aqui algumas conjecturas da minha parte: se essa princesa estivesse em Troia, tê-la-iam entregue, certamente, aos gregos, com ou sem o consentimento de Alexandre. Príamo e os príncipes da família real não eram tão desprovidos de senso, a ponto de pôr em perigo sua própria segurança, a de seus filhos e de sua cidade, a fim de que Alexandre permanecesse na posse de Helena. Mas, mesmo supondo que tinham tal propósito no começo da guerra, ao verem que pereciam tantos troianos em cada combate travado com os gregos e o sacrifício em vidas que a luta estava custando aos filhos de Príamo, teriam, se Helena estivesse realmente em seu poder, procurado pôr fim à contenda, devolvendo aos que a reclamavam. O próprio Príamo, mesmo que estivesse, como muitos afirmam, por ela apaixonado, não hesitaria em entregá-la aos gregos para livrar-se de tantos males. Aliás, Alexandre não era herdeiro presuntivo da coroa e não estava encarregado da administração dos negócios na velhice de Príamo. Heitor era o filho mais velho do rei e gozava de grande consideração. Por morte de Príamo, a ele caberia o trono. Assim, não lhe seria honroso nem vantajoso favorecer os erros do irmão, e isso quando ele via todos os outros troianos expostos a tão graves riscos por causa de Alexandre. Não estava, porém, ao seu alcance devolver Helena, e os gregos não deram crédito à sua resposta, embora ela fosse verdadeira. Uma divindade havia tudo preparado, creio eu, para ensinar aos homens, pela ruína completa de Ilion, que os deuses infligem castigos de acordo com a enormidade dos crimes. 121. Disseram-me os sacerdotes que Rampsinito sucedeu a Proteu no trono do Egito. Foi ele quem mandou construir o vestíbulo do templo de Vulcano, situado ao ocidente, e erguer, na frente desse vestíbulo, duas estátuas de 25 côvados de altura, uma ao norte, que os egípcios denominam verão, e outra ao sul, denominada inverno. Adoram a primeira e fazem-lhe oferendas, tratando a segunda de maneira inteiramente oposta. Muitas riquezas possuía esse príncipe, bastando dizer que nenhum dos reis do Egito seus sucessores o igualou em opulência. Para pôr seus tesouros em segurança, mandou erguer um edifício de pedra, um dos muros do qual ficava fora do recinto do palácio. O arquiteto, animado de maus propósitos, planejou e executou o seguinte: dispôs uma das pedras com tanta arte, que 2 homens, ou mesmo um só, podiam removê-la facilmente. Acabada a construção, Rampsinito para lhe fez transportar suas riquezas. Algum tempo depois, o arquiteto, sentindo-se prestes a morrer, mandou chamar os 2 filhos e disse-lhes que ao construir o edifício onde se achavam os tesouros do rei havia usado de um artifício para prover-lhes as necessidades e dar-lhes um meio de viver na abundância. Instruiu-os minuciosamente sobre a maneira de remover a pedra, identificando-a bem pelas dimensões e limites, acrescentando, por fim, que se eles observassem o que ele lhes dizia teriam o tesouro real à sua disposição. Morrendo o arquiteto, os filhos não perderam tempo em seguir-lhe o conselho. Foram, à noite, ao palácio, e, encontrando a pedra designada, deslocaram-na facilmente e subtraíram dali grandes somas. O rei, entrando um dia no esconderijo, ficou tomado de espanto ao notar sensivelmente diminuído o conteúdo dos vasos onde guardava o dinheiro, não sabendo a quem acusar, pois os selos da porta estavam intactos e tudo muito bem fechado. Voltando ali mais 2 ou 3 vezes e percebendo que o dinheiro minguava cada vez mais, os ladrões não cessavam de tirá-lo, mandou colocar uma armadilha em torno dos vasos. Os ladrões chegaram, como das outras vezes. Um deles, entrando na frente, foi direto aos vasos, caindo na armadilha. Vendo-se apanhado, chamou o irmão e, relatando-lhe sua desdita, pediu-lhe que lhe cortasse a cabeça, a fim de que, não sendo reconhecido, não se tornasse a causa da perda da família. O outro, vendo que ele tinha razão, obedeceu, repôs a pedra no lugar e voltou para casa com a cabeça do irmão. No dia seguinte, logo pela manhã, o rei dirigiu-se ao compartimento onde guardava o tesouro. Aproximou-se dos vasos e recuou cheio de espanto ante aquele corpo sem cabeça, preso na armadilha. Maior ainda foi o seu assombro ao notar que o edifício não apresentava nenhum sinal de dano, não podendo absolutamente imaginar por onde entrar aquele indivíduo. Confuso e desejando solucionar o enigma, tomou a seguinte resolução: mandou pendurar na muralha o cadáver, colocando guardas ao lado, com ordens de levar à sua presença quem quer que chorasse ou gemesse ao contemplar o morto. A mãe do ladrão, ciente de tudo e indignada com isso, chamou o outro filho e concitou-o a empregar todos os esforços para retirar o cadáver e trazê-lo para casa, ameaçando de ir ela própria denunciá-lo ao rei, caso não fizesse o que lhe pedia.
O jovem, não conseguindo demovê-la de tão temerário propósito e temendo que ela executasse a ameaça, concebeu este engenhoso plano.